Ê! Tá doida. Diga lá, minha Denise! filha. Denise, eu vou botar aqui o microfone. Mulher, eu não sei fixar o assunto. Eu pedi. Eu vou dar aqui. Eu pedi um tutorial pro povo. Aí eu não sei fixar. Você aperta com o botão esquerdo e tem lá, fixar. Não deu certo, não? Peraí, eu vou fazer aqui de novo. Porque é assim, para as pessoas saberem o que a gente está falando, né? Vamos ver Vai lá, aqui. Rocha. Vamos ver aqui, meu Deus. Esquerdo? Vai, mulher, aperta em cima do comentário. Aí vai aparecer a opção, três pontinhos. Né? Peraí, de novo aqui, deixa eu ver aqui. Comentário. Mulher que só tem desativar comentários, ativar solicitações para participar. Não tem fixar. Que raiva, viu? Gente, um dia eu tenho que entrar no YouTube, né, para poder saber. Denise, boa noite, querida. Diga lá, minha filha. Vamos lá. Vamos lá, Denise, se apresente aí para a comunidade. Tá certo. Gente, para quem não me conhece, sou Denise Michele, engenheira de alimentos, com formação em gestão, em qualificação, né? Em gestão da qualidade. Sou credenciada a SEUMA, porque a gente vai falar de PGRS, então vou direcionar o currículo para a área de gestão ambiental. Sou Exato. credenciada a SEUMA, certo? Também tenho uma empresa de consultoria, a Evoluir, que é a que estou entrando por ela, com a sócia Sandra. A Sandra acabou de entrar também. E é tanta coisa. Credenciada, é parceira do Sindrest, parceira do Sindpan. Menina, é uma E capacidade. E anos de não, experiência, né, Denise? Que a gente não tira da verdade. exatamente. Exatamente. Muito tempo de experiência. Aí acontece dessas coisas. Estou feliz pelo convite. É um assunto que eu gosto muito, muito mesmo. Agora mesmo na quarentena já dei 3 palestras online desse assunto, porque é um assunto que vai perdurar, né? É, exatamente. E principalmente agora, né? Porque Agora. os, os resíduos vão aumentar muito, né? Com os deliveries, né? As máscaras, né? Que o Ministério da Saúde já falou que só dura 30 lavagens. Então, Jesus, a gente se. Todo dia é uma novidade. É. Todo dia é uma novidade. Então, assim, como é que esse pessoal vai descartar, né? Então, Denise, defina pra gente o que é PGRS para audiência. PGR, uhum. PGRS é uma sigla. Plano de Gerenciamento de Resíduo Sólido, PGRS. Esse plano, né, a gente tem que descrever detalhando todo o processo, tudo que a gente faz com resíduos. Desde a geração, o armazenamento, o estoque, saída do resíduo, todo o processo. A segregação. Então, tudo tem que estar muito bem detalhado num plano, certo? Aqui em Fortaleza, o nosso sistema é online. A gente alimenta um sistema todo online, tem as perguntas e respostas, tem os itens já todo montado, a gente vai montando um PGRS. Mas nas outras cidades, em outros locais, a gente descreve mesmo, inclui as fotos, inclui todo o processo, de todas as etapas, Aí vocês se certo? baseiam em que lei? Sim, claro, né? O PGRS não é nada que surgiu, né? Ele apenas está sendo atendendo, né, a lei dos 12.305. Gente, é bom até anotar. Se não anotar, como a live vai ficar gravada, depois vocês dêem uma olhada bem direitinho, que é a lei do lixo. A gente chama da lei do lixo, mas é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a lei número 12.305, de 2 de agosto de 2010. Né? Nessa lei, ela é uma integração de todos os sistemas de geração de resíduos, entre os geradores e o poder público. Quer dizer que essa lei,
todos têm que estar envolvidos, todos, todos. Pessoas físicas, pessoas jurídicas, poder público, poder particular, os privados, todo mundo tem que estar envolvido com essa geração de resíduos. A gente tem que ter o consumo consciente, a geração consciente desses resíduos. Né? E o que está acontecendo? Geração de muito resíduo, e assoberbando, né? Gerando muito resíduo, muitos lixões, e os aterros não estão dando conta. E o plano também, ele consiste, a lei, né? A lei, no caso, a lei consiste que as prefeituras também façam a sua parte. Exatamente. Cada prefeitura tem que fazer a sua parte. A gente viu aqui em Fortaleza, depois da lei nacional, a prefeitura também tem a sua lei municipal, né? Eu tenho que pescar o nome da lei que eu me perdoe. A 10.340, aqui em Fortaleza, em 2015. Foi quando surgiram, não sei quem anda em Fortaleza vai saber, os ecopontos. Os ecopontos, eu ia falar em inglês, ecopontos. Os ecopontos. Olha, Denise, vou dizer uma coisa. Que aqui em Mossoró, que eu sempre separo o meu lixo, sempre, né? Aí o que eu fazia, né? Eu levo para Fortaleza. O meu lixo para lá, eu levo lá para Açuqueiroz, lá na casa do meu pai. Chegava lá, por quê, né? Porque dá desconto na luz, que é muito legal. Dá desconto na luz, e exatamente. Contribuindo para a geração do meio ambiente. Aí até eu tive que parar de levar. Porque meu marido falou assim, Tereza, o meu carro não é carro de lixo. Aí começou a nascer barata. Agora sim. Aí aqui, infelizmente, aqui em Mossoró, agora sim, aqui em Mossoró tem os catadores, mas o problema daqui que são os catadores. O som tá bom, tá? Que eu tô aqui com o microfone, o som tá bom, né? Os catadores, eles não recebem papelão, tu acredita? Não recebem. É só vidro, lata e plástico, só. Aí trazer os papelões pra cá. E olha, eu tenho. Olha, não tinha nenhuma cooperativa. Ele sai, vai fazer uma live comigo. Já tô convidando ele ao vivo para um monte de gente. Ela vai fazer, quero nem saber. Mas vamos lá. Deixa eu te falar uma coisa. Um alô aí pra Luí e pra Lindsay. E as meninas engenheiras que vêm entrando, pode entrar aí. Pra Elaine também, eu nem dei conta pra Elaine, pessoal. Se diga. Deixa eu dizer. Então, assim, como a política nacional criou critérios, né? Tem critérios, tem normas, tem algumas observâncias que a prefeitura, as empresas, a sociedade tem que fazer para contribuir em relação à geração desses resíduos. Exato. E recebimento, armazenamento. Aqui em Fortaleza foi feito isso. A gente sabe que tem cidades que tem coleta, um dia o reciclado, um dia o orgânico, um dia o reciclado, um dia o orgânico. Olha que perfeição. Seria o meu sonho que tivesse assim uma coleta só de reciclados. Isso a gente não vê. Eu já vi vídeos, já vi em outras cidades, em Brasília, assim. Aí aqui o prefeito fez a parte dele criando os ecopontos que a gente leva, para quem não sabe, a gente leva os reciclados, até poda de plantas eles recebem também. Eles recebem óleo saturado, óleo queimado, óleo que não se aproveita mais, como o pessoal diz. Oi, Camila! Então a gente... Camila, então é um local que recebe os reciclados e desconta na luz, na energia. Ai, que massa! Ainda estão ensinando como é que aperta no fixo ou comentário. Minha irmã estava me ajudando. Obrigada, Mariana, eu vou desistir. Desistiu. Porque eu não foco, eu não fico, acabo não prestando atenção. Não, vou deixar para lá. Amiga, outra coisa também ainda que da política nacional a educação faz parte. Aqui em casa eu faço reciclagem e compostagem. Olha que legal. E compostagem ela aprendeu com quem? Com a Tereza. Obrigada. Que bom. Fica feliz. Então, outra coisa que faz parte da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a educação. As escolas têm que ensinar as crianças
a reciclagem, reaproveitamento de material. Essa semana passada, até coincidência, né? Foi a Semana do Meio Ambiente. Finalizamos a sexta-feira com o Dia Internacional do Meio Ambiente. E a escola dos meus filhos, mesmo sendo online, estava fazendo campanha para criar brinquedos com reciclado, conscientização do meio ambiente, vai faltar água, vai faltar isso. Isso é muito importante, porque a gente está criando as próximas gerações. A gente não tem que pensar só no hoje. A gente tem que pensar nas próximas gerações. Então, a política de resíduo sólido, que contempla essa informação também, que é muito importante. E educação não é só na escola. A gente também, em casa, tem que orientar os meninos. Olha a pilha do brinquedo, vamos separar, porque é resíduo perigoso. Olha isso. Não jogue a caixa aqui, jogue nessa outra lixeirinha. A gente em casa também tem que ter as lixeirinhas do orgânico, do reciclado, pelo menos. Olha, exatamente. Esse negócio, assim, você falou uma coisa, porque é o seguinte, a lei de resíduos sólidos, ela é de 2010, mas ela entrou efetivamente em 2014, né? Então, era para todas as cidades já terem seus aterros sanitários, né? Aqui no Rio Grande do Norte isso não acontece. Nós temos aqui em Mossoró, né? Em Natal, não sei se em Parnamirim, mas Natal tem. Então, assim, quer dizer, as outras cidades não têm. Então, uma coisa que já era obrigatória. E tem na lei muito importante chamada sobre a logística reversa, no caso dos pneus, do eletrônico. Olha, eu tô com vários lâmpadas, eu tô com várias coisas para jogar fora, tá tudo aqui, tocado aqui em casa, porque eu não encontro onde jogar fora. Porque elas não recebem, porque as empresas eram para receber justamente devido a essa política de logística reversa. A bateria... Você está falando das baterias de celulares? Sim. Aqui em Fortaleza tem vários pontos, inclusive em supermercados que tem os coletores que você coloca. Em lojas de eletrônico também tem os coletores que você coloca. Aqui em Mossoró realmente, assim, é tanto assim que uma vez eu estava no shopping, perguntei, né? Aqui recebe? Aí eu falei no meus stories, pessoal, olha, a loja falando de tal, tá recebendo. E a pessoa, Tereza, eles não recebem. Quer dizer, uma amiga minha. Isso. Então, assim, eu já rodei, quer dizer, tá lá em Fortaleza, quando eu for agora, eu vou, se lá tiver aberto as coisas, né? Eu vou deixar meu celular, meus celulares velhos, os fios. A Camila tá sendo bem realista. Realmente, logística reversa aqui, pouquíssimas coisas funcionam. E ainda com passos bem lentos. Justamente. Aqui o que funciona com a logística reversa é a questão dos pneus, né? Porque por conta da história da dengue, né? Ainda recebe. Mas aqui, gente, o pessoal tá participando demais. Aí não sei. Então fala toda na ideia. Já que você vinha para Fortaleza trazendo papelão, traga as baterias. E todo mundo está falando da sua contribuição em casa. Olha que legal. Todo mundo faz um pouquinho, né? Que bom, né? Que massa. O JP chegou também. Eita. Aí eu queria falar com... Aí eu queria ver contigo considerado, também. Ele é considerado. Todo é considerado. Vou chamar João Paulo também. Quem é obrigado? Quem tem a obrigação de elaborar os PGRS? Você sabe? Sim, quem é? São os grandes geradores. São os grandes geradores, né? Então, quem é considerado o grande gerador? São as empresas, né, que geram a partir de 100 litros dia. 100 litros dia. Tu tem noção do que é 100 litros dia? Não. Numa empresa? Não. Numa padaria, num restaurante. É aquela lixeira grande. Ali tem 100 litros. Aquela lixeira branca, grande. Aquela lixeira... Sim. Ali tem 100 litros. Então, a facilidade de gerar 100 litros dia é muito rápido. É rápido. E ela elaborar o plano. Mas eu tenho só uma cantina e já recebo tudo pronto. Eu nem tô conseguindo ler os comentários. Tu vai falando aí, viu? Que eu falo demais. João Paulo também é top. Você vai falar que também deixam pra mim também. Eu já tô rasgando aqui na frente de todo mundo. É pra pessoa não dizer não pra mim. Viu? Aí, por exemplo, uma empresa gera poucos resíduos, menos de 100 litros. Aí ela é isenta. Mesmo assim, ela tem que gerar a isenção.
a isenção do plano por questões de fiscalização. E quando a fiscalização aparece, eles pesam, eles fazem a medição, eles ferem se realmente você não gera 100 litros dia. Agora, um pouquinho antes da quarentena, um pouquinho antes da quarentena, né, do isolamento social, um cliente meu foi fiscalizado porque ele é isento. Realmente, ele é só cantina e recebe tudo pronto. Aí eles pegaram e foram lá fiscalizar para saber se ele ainda estava isento. Então, permaneceu a isenção, certo? Vamos lá? Então, vem cá. Então, como é aí em Fortaleza? Como é que é a fiscalização, então, Denise, assim, A fiscalização aqui, quem faz é a GFIS, né? A gente tem uma agência de fiscalização, interligada à SEUMA, no caso. Não é a a vigilância sanitária realmente fiscaliza somente a parte sanitária, boas práticas. Quem fiscaliza essa parte de PGRS, então, é a parte meio ambiente, ambiente... Então, é a parte ambiental, é a GFIS, fiscais ambientais, exatamente. Denúncia, ou por rotina, ou, sei lá, fez a renovação do PGRS, eles aparecem. Outra coisa, o PS, até o começo desse ano, até o ano passado, a validade dele era de 2 anos. A partir da nova... Como é, menino? Da cidade. Espera aí, deixa eu ver aqui. A lei da cidade, do Código da Cidade, passou a ser 5 anos a validade. 1 ano só? Não, 2 anos. Eram 2 anos. E a partir da lei do Código da Cidade, que entrou em vigor o ano passado para esse ano, agora são 5 anos de validade. Mas a empresa tem que gerar relatórios com a contagem desses resíduos. Quase que não sai. Denise, aqui para restaurante, aqui não pede, né? Mas é necessário fazer, né? Pede só o quê? Aquele abrigo de Isso é parte de uma lei federal. Política Nacional de Resíduos Sólidos. Todas as cidades têm que implantar o PGRS. Elas têm que implantar o PGRS. Meu Deus do céu. Esqueci de deixar o celular no silencioso. Pronto. Pode falar. Não, falei não, Luiz. Tereza, teu internet está travando. Tu tá me ouvindo? A minha internet. Tu tá me ouvindo? Tua internet está travando. A minha? Nossa. Internet ruim. Olha aí, a minha melhorou? Gente, sou eu que... Travou a minha, travou. Então... E aí, Sandra, travou, Denise? Ela vai estar, peraí. Deu um tilt. Eu sou a convidada, mas a anfitriã tá travando. Gente, não acredito. Anfitriã, tu tá travando. Caramba. Eu coloquei aqui no 4G, já melhorou? Eu não tô ouvindo. Não está ouvindo? A Tereza, eu não tô ouvindo. Pronto, melhorou? Tá me ouvindo? Não tô ouvindo. Gente, meu Deus, eu vou ter que pagar mais. E agora? Tá ruim mesmo a internet. Nossa, vamos lá. E aí, deu certo? Melhorou? Pronto, a Sandra falou que melhorou. Pode arrochar. Não escuto. Vamos? Gente, eu não tô escutando a Tereza, não. Bora, pessoal. Tereza para 4G. Vocês me escutam? Pois é, eu tô aqui na 4G aqui. Aliás, eu tô aqui já na internet. Eu não tô ouvindo, não. Eu vou sair. Vai sair? Ah, meu Deus. Olha, a Sandra tá falando que tá ouvindo as duas. Ela tá ouvindo. Gente, pô, não tô ouvindo a Tereza, não. Só escuta a risada bem longe. Olha aqui, a minha tá falando, a humanoterapia, a Luí tá falando, tá escutando. Gente. Eu vou sair. Tá. Pessoal, pois é, então assim, só voltando ao assunto,
Sobre o PGRS, eu vou só falar aqui enquanto você volta. O Luciano está falando aqui também, olha, o Luciano está falando que tá ouvindo. É uma legislação, né, que já era para ter sido já colocada em prática, né? Existe até alguns municípios que já estão fazendo consórcios, né, para poder ir alto. Obrigada, Lu, obrigada. Então, assim, já estão fazendo até consórcios, né? Pronto. Eu não estava ouvindo nada. Tu tava. Vai, repete o que tu tava falando. Então, sim, voltando. Então, as empresas, os municípios, Agora... eles já estão fazendo até consórcios em relação a esse lixão, porque o Ministério Público está em cima, né? Oi, boa noite, Roberto. Então, entendeu? Então, eles já estão fazendo consórcios a respeito disso. Sim, mas voltando ao assunto, bora rochar aqui. Pronto, então. Aí, voltando aqui para o PGRS. Então, a gente tem que minimizar os resíduos justamente para diminuir a quantidade que vai para os lixões e para os aterros. Lembrando que lixões é para entrar em extinção. Exatamente. Só que é uma realidade que ainda não acontece. Eu não sei se as pessoas sabem, mas Fortaleza não tem aterro. Todos os resíduos de Fortaleza vão para Caucaia. Só em Caucaia e no Eusébio que tem aterro. Fortaleza não tem aterro. E nas mediações só tem lixão. Acho que no resto do Ceará, não acredito que lá para o Cariri, se tiver em Juazeiro, mas aí é uma informação que eu vou ter que buscar que eu não sei. Mas eu não lembro de ter visto aterro em Juazeiro, não. E lá é uma cidade muito grande, né, Denise? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Aí, como é que seria assim, um plano para o pessoal fazer assim, um restaurante? Como é que eles poderiam começar com esse plano? Assim? Como é que eles poderiam separar o lixo? Como é que eles poderiam mobilizar os colaboradores para poder separar o lixo orgânico? Se você já viu ideias de a captação é uma das exigências do plano. A capacitação, a gente tem que começar pela capacitação. É a primeira coisa, porque faz parte do plano. A gente tem que comprovar essa capacitação, certo? Por meio de uma lista, fotos, a própria questão da sinalização, as lixeiras, né? Os lixeiros têm que estar sinalizados com reciclado, orgânico, metal, vidro. Hã? Mas como? 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 Assim, o símbolo dos reciclados e orgânicos, que são padrão, né? Eu não sei se o pessoal sabe essa informação, mas aquela simbologia de reciclado e orgânico são símbolos que foram normatizados pela ABNT. Então, assim, marrom, orgânico, azul, papel, vermelho, plástico, metal, amarelo, metal, verde, vidro. Então, assim, essa simbologia a gente tem que colocar nas lixeiras. Denise, mas meu espaço é pequeno e minha geração não é tanto de vidro, de plástico. Então, a gente pode, pelo menos separar orgânico e reciclado. Pelo menos. Já facilita, já ajuda na retirada desses resíduos da empresa. Então, a gente capacita, a gente sensibiliza essa equipe, começando do proprietário, do comprador, porque a gente tem que fazer a compra consciente também. Né? Como? Então, quanto menos material a gente adquirir, melhor. Porque tudo é embasado na geração de resíduos, não é isso? Então, dentro da empresa, no dia a dia, a gente vai separando reciclado e orgânico. Geração. Pode reaproveitar? Pode reutilizar? Então, a gente também entra aí na questão dos 5 R's. Certo? O que são os 5 R's? Deixa eu só passar aqui. O pessoal não sabe, tem pessoas que não sabem. Eu sei, tá certo. Então, a gente tem que utilizar os 5 R's, né? O repensar. Sim, pode sim, já falei. A gente pode separar só orgânico e reciclado. Então, a gente tem que utilizar os 5 R's. Repensar.
A sensibilização. Será que eu pensar se eu preciso, se eu não preciso, né? O recusar é realmente não quero, eu não vou precisar. É a afirmação de que você não vai Sim, precisar isso daquilo. isso na hora da compra. Diminuir o consumismo do material. Reutilizar. Reaproveitar esse produto, né? Esse resíduo. A gente faz muito isso em casa. Reaproveita uma lata, reaproveita uma garrafa PET, não é isso? A gente coloca outro material dentro. Um balde de margarina. Nas empresas também reaproveitam muito balde, saco de ráfia, muitos recipientes plásticos. Lembrando das boas práticas, né? Não misturar produto químico com alimentos. Então, assim, tá sempre uma coisa interligada à outra. Aí o reduzir, né? Tá muito em alta a redução dos resíduos. A gente entrou em vigor semana passada a legislação dos canudos. Tá proibido canudos plásticos em Fortaleza. Então, assim, o reduzir a história da sacola plástica, você levar uma sacola retornável. É obrigatório lá em Fortaleza? Em Fortaleza é obrigatório? Ainda não, só o canudo, por enquanto. E o reciclar, que é a base da geração de empregos, geração de renda. A gente vê que o reciclar é um fator muito importante para a economia da cidade, a economia que envolve todo esse processo, né? Porque com os recicladores são muito importantes nesse processo, as cooperativas. No começo a Luí falou que a gente tem problemas com cooperativas. Temos, porque eles ainda são muito verdinho no assunto, precisa realmente de uma boa administração, de uma boa logística, precisa de apoio financeiro. E a própria população tem que ter essa consciência da separação dos resíduos. Certo? Denise, me diga uma coisa, mas como é que seria esse PGRS no Manual de Boas Práticas? Como é que seria, assim? Como é que aplicaria? Em algum POP? No manual? Como é que a gente colocaria na geração de resíduos? Prática. Então, no manual. Começa tudo. Por exemplo, no restaurante, ele vai abrir as embalagens plásticas, de vidro, de metal, vai utilizar todo o material. Essas embalagens vai separando, né? E, se possível, higienizar, pelo menos diminuir a gordura, diminuir o material que vai sujar aquelas embalagens. E os orgânicos, né? Depois o resto de comida, não as sobras, que as sobras a gente reaproveita, o resto de comida nos orgânicos. Mas as empresas não conseguem, né, raríssimas, fazem compostagem, nem tem, eu desconheço. Se alguém conhecer, por favor, me avise. Mas na sua residência você pode fazer a compostagem, você pode fazer a doação para quem cria bichos. Aí minha empresa, eu posso doar para bichos? Não, porque já inclui outras obrigações, por causa dos animais, dos bichos, a vigilância sanitária. Então, assim, existem outras formas de você reutilizar esses alimentos, essas sobras de alimentos, esses restos de alimento, de outras formas, né? Na sua residência. Nas empresas, basicamente, se transforma em lixo orgânico. Outra coisa, nem tudo é lixo. Lixo é uma expressão que a gente usa para o que a gente não vai aproveitar mais de jeito nenhum. Por isso que o nome é resíduo sólido. Fique bem claro. Tire o lixo da vida de vocês, porque muita coisa que a gente joga fora, a gente poderia reaproveitar, reciclar, usar os 5 R's. Eu quero só agradecer aqui, né, o pessoal comentando aqui da Adequar, o pessoal aqui da nutricionista, implantar muito bem, orientar justamente a questão do óleo é muito importante, né? Então, a questão do óleo tem que estar no manual, né, Denise? Obrigada aqui, menina. Tá na pauta aqui, mas vamos adiantar. Exatamente. Liliane falou que morou na Irlanda e de lá já não usa sacola plástica faz tempo. Obrigada, Lilian, por estar falando.
A Alessandra chegou. Ai, Luiz sempre comentando aqui. Pois é, Mariana. Não, aqui em Mossoró tem aterro. Tem aterro sanitário. Tem aterro, sim. Pronto, vamos voltar. Então, o óleo, né? É de suma importância o consumo do óleo, o descarte desse óleo consciente. Desde a nossa residência às empresas. Na nossa residência, a gente pode ir separando numa garrafinha PET, certo? Fritou algum produto, algum alimento, coloca na garrafinha, vai enchendo aquela garrafinha e entrega para um reciclador, para uma pessoa que fabrica, que faz sabão. Não sei se as pessoas sabem, mas o óleo saturado, a gordura que a gente não utiliza mais, dá para fazer sabão, dá para fazer tanta coisa. Aqui o PECEM recebe, né? Porque tem usinas de biodiesel. Então, assim, as empresas aqui têm mais facilidade com o óleo do que com alguns reciclados. Porque aqui a gente tem muitas cooperativas que trabalham com óleo, com esse óleo saturado, né? Então, olha aí que legal. Ela está dizendo, trocam por sabão, por detergente. Isso é muito legal, viu? Então, em casa dá para você fazer isso aos poucos, porque você não consome a quantidade de um óleo de um restaurante, de uma padaria. Eles geram muito óleo, muito gordura saturada. Aí eles juntam baldes e a empresa, a cooperativa, traz outro recipiente e leva aquele. Alguns compram, outros doam, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos também incentiva a doação, né? Então, alguns doam, alguns vendem, alguns trocam. E assim vai. Mas esse óleo tem que ser descartado de forma consciente. Jamais no ralo, jamais no vaso sanitário, porque vai entrar em contato com os rios, o mar, e vai acabar com a fauna aquática, né? Vai faltar oxigênio. Exatamente. Então, Denise, a questão do óleo também tem que estar no manual descrito, né? Tem que estar no plano. Empresa, né? E assim, exatamente. No manual também tem que estar a questão também do abrigo de lixo. Vocês também contemplam isso aí? O abrigo de lixo, as bombonas tem que estar separadas. Se for no shopping, você vai pegar cliente no shopping, como é que é? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa questão do PGRS, falou aí do óleo. Espera aí. Sim, a gente tem que contemplar também os resíduos perigosos, certo? A gente, por enquanto, falou só dos comuns, dos resíduos comuns, aqueles que não prejudicam o meio ambiente. Mas e tem os perigosos, que liberam por substâncias químicas, substâncias radioativas. Então, bateria de celular, pilhas, lâmpadas, óleos lubrificantes. Então, assim, existem os resíduos perigosos. E a gente tem que contemplar também o que é feito com eles. E no manual então, também, uma dica... no plano. É uma dica preciosa para as lâmpadas, que é o pior. É trocar tudo por LED. Lâmpadas LED, elas não agridem o meio ambiente o quanto as fluorescentes causam. Porque aquela composição da fluorescente, ela é muito prejudicial para o meio ambiente. Certo? Uma dica. Aí fez todo passo a passo, né? E vai colocar em algum lugar, vai armazenar em algum lugar, certo? Então, é o que a gente chama de casinha do lixo, ligo do lixo. Lembrando que as lixeiras têm que ser muito bem cuidadas, com tampa e pedal, tanto as práticas, como por manusear. Manusear de forma consciente essas lixeiras, né? Esses recipientes. Eu já vi empresa levar uma multa porque a lixeira estava quebrada. E foi de R$ 1.200 por lixeira. Por lixeira. Só que você pagar antes da data, você tem 50% de desconto. Mesmo assim, dá para comprar 3 lixeiras. É verdade. Então, tem que manter em ordem todo o processo, a lixeira inclusive.
juntou todos os resíduos, o que for de reciclado vai para um tambor especial, né? Aqueles recipiente azul de 200 litros, e o que for orgânico também vai para outro recipiente. Ah, mas eu tenho um acordo com, eu tenho um contrato com uma, eu tenho um contrato com uma cooperativa. Então a cooperativa vem e recolhe os reciclados. E quem recolhe os orgânicos são empresas particulares que são pagas para isso, privadas que são pagas para isso. Ah, então a casinha do lixo, ela tem que ter toda uma estrutura para receber esses resíduos. Tem lei também, tem a lei, aqui tem uma lei municipal para isso, né? A lei da casinha. Espera aí, menino. A lei da casinha, a lei do abrigo, mulher. A lei da casinha. A lei do abrigo. Eu tô que nem pesquisando aqui as leis. Tem na RDC 216, né, de 2004, fala também do abrigo de lixo. Tem que ter ponto de água, né, Denise? Tem que ter as bombonas. Tem, mas por conta do PGRS, foi criada uma portaria a 21 de 2017, 18 de abril de 2017. Aí vem as exigências: piso e paredes revestidos, portas, né? Tem que ter portas, mas que essa porta tenha alguma abertura com tela para ventilação. Ou com bogols, com tela, porque tem que ter uma circulação de ar, né? Tem que ter uma ventilação. Falando aí. Iluminação. Como é que você vai higienizar aquela casinha se não tiver higienização, ou se não tiver iluminação? Então tem que ter ponto de água. Ponto de água e ponto de esgoto. Então, assim, a casa ela é toda preparada, o abrigo é todo preparado para fazer uma higienização completa e armazenar de forma correta. Denise, fala dos documentos que as empresas precisam ter para comprovar as coletas. Pronto. Para as empresas comprovar que fazem a coleta, se estão cumprindo o PGRS, precisa dos contratos com as empresas que eles contratam, com cooperativas, com as empresas de coleta de lixo. Dá para rezar o homem. Quase eu puxar aqui. E também a gente tem que guardar os manifestos. O que é um manifesto? Os manifestos são os comprovantes que os transportes de resíduo levam para os aterros. Aí lá no aterro é carimbado. E outra coisa, a fiscalização só aceita manifestos carimbados. Então tem que estar carimbado com a quantidade, tem que estar descrito a quantidade de resíduo que foi coletado e quais os tipos de resíduo que foi coletado naquela empresa. Então a gente tem que juntar o plano com todas as documentações, com os manifestos, com os recibos do óleo, com os recibos das cooperativas, com declaração. Mas eu faço doar. Você doa. Então peça uma declaração da instituição que você está doando. Tudo tem que ser documentado. Matar a cobra e mostrar a cobra morta. Aqui a gente só pede, na vigilância sanitária só pede o manifesto, como você está falando, né, que é comprovante, né? Quando o estabelecimento tem que jogar fora os alimentos vencidos, né? Os alimentos estragados, etc. Mas em relação a isso, não, né? Isso aqui já devia ter evoluído para isso, né? Porque realmente não tem, infelizmente. Eu já estou tirando aqui várias ideias, até para minhas fiscalizações. Quanto tempo, a Lu está perguntando, quanto tempo esses documentos têm que ficar na empresa, né? Já guardar esses documentos. A gente normalmente orienta o prazo do PGRS, que eram de 2 anos. Agora que são 5, então pelo menos a gente vai... 2 anos, acredito que seja o suficiente, pelo amor de Deus. Você quer que vai guardar tanto papel, tanto material, né? E no contrato, as empresas que coletam esses resíduos, eles mandam um relatório semanal ou mensal. Então, vai guardando esses relatórios mensais, que já ajudam muito também. Com todo o histórico daquela empresa. Foram tantos quilos de metal, foram tantos quilos de papelão, foram tantos quilos de... Então, ela facilita muito também
na guarda dessa documentação, certo? O que mais que a gente vai falar? Nós estamos com 20 minutos. Gente, algumas opções, né, de destino desses resíduos é a reciclagem. Como eu falei antes, a reciclagem ela gera renda, ela move a economia, ela é uma forma de descarte consciente. Você está ajudando muita gente. Tem muita gente que depende daquela latinha para comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Então, assim, se você tiver um carroceiro, um reciclador que passa na porta da sua casa, junte material, entregue para ele, não misture com os orgânicos, faça de uma forma separada para ajudar esse pessoal também, que é muito importante. Também tem a questão da compostagem, né? A Tereza pode resumir o que é uma compostagem para ajudar aí o pessoal. Acho que quem segue a Tereza sabe muito bem como funciona a compostagem, né? O problema é porque a gente só vê essas composteiras, né, dos restaurantes em São Paulo, né? Aquelas composteiras ficam em cima dos shoppings. Não tem em Fortaleza, né? Eu achei que em Fortaleza tivesse, né? Infelizmente, né? Porque isso seria até uma forma de controlar pragas, né? Porque fica aquela monte de matéria orgânica, né? Porque nem sempre o caminhão do lixo passa, né? Então, seria excelente ainda produzir alimentação, né? Devido à geração de adubo, né? E ainda forma de destinação, os aterros, né? Tu usar os aterros todo preparado para receber esses resíduos, esse lixo, né? Que tem a manta para segurar, para para impedir que aquela salmoura entre no lençol freático. Tem que ter as tubulações de gás para a saída de gás. Então, assim, se você vê realmente como funciona o aterro corretamente, ele tem que estar todo preparado para receber esses resíduos. E também incineração, que seria um processo totalmente organizado, preparado para queimar o lixo, mas tem que ter tem que ser bem feito, né? Tem que estar dentro das exigências da vigilância sanitária, do meio ambiente. Denise, então, mas me diga uma coisa, essa incineração seria para incinerar o quê, especificamente, assim? Porque, assim, eu conheço a incineração aqui, a gente manda o resíduo biológico, né? De laboratório, hospital. Mas sim, é porque eu estou falando de todo tipo. Não, estou falando de todo tipo de destinação. Sim, tá certo. Exatamente, incineração é muito utilizado para resíduos biológicos, por isso que tem que ter filtro, tem que ter toda uma estrutura para esse tipo de processo. A Lui pediu para eu falar que os transportes precisam de documentação, e é verdade. Os transportes, eles têm que estar cadastrado, registrado na SELMA. Não pode ser você resolveu transportar resíduo, não. Eu resolvi transportar resíduos, não. Então, esses transportes que recolhem os resíduos das empresas, eles têm que ter uma documentação na SELMA. Tem que ser registrado na SELMA. Não sei se você lembra que eu disse no começo que todo o nosso PGRS, ele é online. E, automaticamente, quando a gente coloca o nome da empresa, tem que estar lá. Se não estiver lá, é porque ela está devendo alguma documentação, ela está em atraso com a SELMA. Então, a gente já descarta aquela empresa, fala com o empresário, a empresa fulana de tal não está mais cadastrada na SELMA. E a SELMA também tem a relação de todas as cooperativas e empresas de transporte que são cadastradas lá, né, no órgão. Viu? Realmente é muito organizado aí em Fortaleza, né? A questão do programa, né? Porque aqui realmente a gente só exige só o abrigo de lixo. Isso no caso de empresas de alimentação, tá, pessoal? Porque eu não estou falando aqui em serviço de saúde, tá? Realmente é só o abrigo de lixo, né? A separação de bombonas. E assim, e especificar muito no manual, para estar bem direitinho, né? Agora, o destino do lixo, eu confesso que eu nunca tinha prestado atenção. Tem que começar a prestar muita atenção, principalmente no óleo, né? Porque eles podem estar descartando.
Exatamente. A questão da matéria orgânica, né? Como é que está sendo descartado, como eu estou dizendo, sabe? O lixo não passa todo dia. Então, como é que é essa quantidade de matérias orgânicas? Então, você tocou, no manual. Você tocou num assunto muito interessante. O lixo não passa todo dia. É porque você está falando do lixo de coleta pública. Mas quando a empresa gera acima de 100 litros, ela tem que contratar uma empresa. E ela faz um contrato você faz um contrato com a empresa que ela vai de acordo com o seu contrato, as coletas 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, todo dia, depende da sua geração de resíduos. Viu? Coleta pública aqui só para os isentos. Só para isenção. Aqui a gente não tem isso. É interessante essa lei, viu? Muito interessante, viu? Agora sim, ruim porque... Depois eu vou te passar a lei municipal, das duas, a do município, que foi a adequação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e a do abrigo. Vou passar para você e você compartilhar aí com seus seguidores. E quem quiser, os seguidores vai evoluir, os meus amigos, a gente também está disponibilizando. Porque assim, como você fala, a geração de resíduos é responsabilidade de todos nós, né? Assim, não é só assim ao serviço público, né? Que vale, é muito. Eu não sabia disso. Eu não sabia. Que bom. Eu tenho um dado aqui, Tereza. Eu tenho um dado aqui bem interessante. E ele está desatualizado. Porque a política de resíduos sólidos, a intenção dela era acabar com os lixões, né? Em 2014. A gente tinha cerca de 1.559 municípios brasileiros com lixões. Então, assim, cerca só de 40% desses lixões foram excluídos. Então, assim, ainda é muito pouco. Esse número é muito pouco, porque a intenção era realmente acabar com lixões, investimentos em aterro. Aí eu acho que falta um pouco do poder público investir nisso, nas cooperativas, associações, educação, a sociedade, todo mundo está envolvido nesse plano. Certo? Verdade. A gente está faltando 10 minutos e ainda tem um assunto que eu queria falar. Então fale. Olha, eu ia fazer uma pergunta, mas fala, Denise. Arrocha aí. Fale aí. Fale a pergunta. Não, assim, porque eu queria só, assim, para dar um exemplo prático, realmente o pessoal que é consultor, né, que é responsável por restaurante, tem em relação a esse plano, né? Porque até para quem está na indústria. Então, é separar o lixo, né? Perigoso, né? Sim. O lixo orgânico, reciclar o resíduo. Tudo colocar isso no manual, ter POP para isso, POP para... me diga uma coisa, o abrigo de lixo, ele tem que ser limpo de quanto em quanto tempo? Né? Todo dia. Todo dia, tá esquecido que ali é lixo, que ali é material orgânico, que gera salmoura, que atrai pragas. Não, é isso que eu quero, assim, que as pessoas... Porque é lixo, porque fica, assim, afastado da UAM, né? Fica normalmente Acho que é só uma vez na semana. Isso que eu tô falando, é todos os dias. Né? Isso que tem que estar no POP, escrito. O procedimento... Tem o seguinte, tem um contrato de dia sim, dia não de coleta. Então, assim que a empresa coleta o lixo, vai lá e já faz toda a higienização daquele abrigo. Aí, como eu te disse, tem empresa que gera muita quantidade, todo santo dia a empresa está coletando. Então, assim que o carro sai, o serviço geral já vai lá e já faz a higienização. Certo? Tem que ter muito cuidado, gente. Ela falou na questão dos POPs. Realmente, a gente tem 2 POPs que está muito ligado ao PGRS. É o POP do lixo, dos resíduos, e o POP das pragas, certo? Então, ainda tem o POP de higienização. Então, são muito atrelado às boas práticas nesse sentido, porque a gente não pode falar de PGRS, de controle de resíduos sólidos,
Se não falar do controle do lixo, da higienização das lixeiras, da retirada do lixo, não deixar o excesso nas lixeiras, o abrigo do lixo, a higienização, o controle de pragas, facilitar o controle de pragas. Você e falou tudo uma isso. coisa séria aí, negócio da lixeira, é só 1/3, viu, pessoal? Você que está me escutando aí, é 1/3 só. Depois de 1/3, ah, Denise, ou eu estou errada? É 1/3, depois de 1/3 que está cheio. Aliás, são 2/3 de lixo. Porque não é para ficar até esborrotando, né? O lixo. Sim! Não, eu não uso em porcentagem, porque normalmente eu não uso em porcentagem, porque normalmente a gente está sensibilizando os colaboradores, então a linguagem tem que ser mais fácil. A gente ensina que quando tiver mais fechando, já é hora de retirada. Porque se eles deixam a lixeira com a tampa aberta, o lixo caindo e tudo isso, né? Eu queria pontuar uma coisa, porque nós só temos 7 minutos. É a questão do Covid. Exatamente. Falar, porque a gente vai até o último segundo. Arrocha aí. Não. São duas coisas bem básicas. A gente tem um controle do zelador, né, do serviço geral, porque ele está tendo contato com material que a gente tem visto muitas pesquisas, muitas informações que o vírus ele permanece em algumas superfícies por até 5 dias. Então, a gente tem que oferecer, tem que dar EPIs para esse zelador, para esse serviço geral, para ele não se contaminar. A gente tem que pensar nele também. Quer dizer que já faz parte do plano. Tem que mudar o POP agora, né? Tem que mudar o POP. Tem que mudar o POP, tem que mudar também o PGRS botando nas observações. E outra coisa, o uso das máscaras. A gente também tem que, se for descartado, tem que descartar em saquinhos amarrados, tem que separar, colocar junto com lixo orgânico, não pode misturar com lixo reciclado. As máscaras de tecido também a gente tem que amarrar em saquinhos, separar para não misturar com roupas limpas. Então, assim, a gente está vivenciando um outro momento também, que a gente vai se adequar durante o dia a dia, durante a rotina da realidade da sua empresa, da realidade da sua residência. A gente tem que pensar também nos coletores de lixo, nos lixeiros, que vão buscar os resíduos da nossa casa também, né? Sempre deixá-los protegidos. Denise, temos agora 1 minuto e 26 segundos. Tem mais alguma coisa ligeira para falar para a gente, para a gente se despedir? Será que eu deixei de responder alguma pergunta? Eu não consigo, não, porque eu falo. Aí a Tereza também, assim. Se eu deixei de responder alguma coisa, pode chamar na Evoluir, né, no privado, ou então chama a gente para a gente tirar as dúvidas. A Tereza é uma parceira, amiga mesmo, de alguns anos. Então, a gente está aqui para colaborar. Falo em nome da Evoluir, meu nome, em nome da Sandra. Quero agradecer a presença participativa das colegas, da Luí, da Camila, participar bastante da Lília. Então, é isso. Eu acho que a gente fazendo a nossa parte, contribuindo para o meio ambiente, contribuindo para as próximas gerações, a gente já vai deixar um legado bem massa aí para o mundo, né? Exatamente. Ai, obrigada, Luí. Obrigada. Eu vou desligar a live. Falta 26 segundos. Um cheiro para todos.